Eu tô agora aqui no MySQL Workbench, né, que é um aplicativo que você pode instalar no sua máquina. E eu vou, mas você também pode utilizar outras se você quiser, mas eu já uso o MySQL porque eu gosto dela e também é uma das melhores que é mais focada no mercado de trabalho, né? Que é a mais utilizada no mercado de trabalho. Eu vou criar uma SQL conexão então aqui. Eu vou dar o nome de database. Eu já tenho uma aqui, né, mas eu vou criar só para mostrar. Eu uso o hostname de localhost, igual o meu tá o outro ali, né? Mas você pode usar o que tava, né? É só uma questão de gosto. A minha porta eu deixo padrão mesmo, você pode mudar se quiser. Username padrão também. Se for a primeira vez que você estiver criando, eles vão pedir para você criar uma senha. No caso, eu já tenho a minha, né? Então, basicamente, é isso. Eu vou criar um ok aqui e eu vou entrar. Vai pedir minha senha, né? Que no caso, se você nunca criou, você vai criar ela na hora, né? E beleza. Eu já estava fazendo uns testes antes aqui, né, para ver se estava tudo em ordem. Aqui já tem os meus outros, meus outros bancos de dados, né? Mas aqui a gente vai criar um novo para o nosso projeto, né? Então, beleza. A gente vai dar um create database, projeto node, projeto node, tá bom? E já tá bom assim. Vamos criar. Criou. Beleza. Agora, eu quero que falar pro MySQL para usar esse banco que eu criei agora. Tá, usar para quê? Para create uma tabela no nosso banco, que vai ser a tabela de usuários. Ah, mas o que tem nessa tabela de usuários, né? A gente vai ter o ID, que vai ser um número, por isso int, e ela vai ser o que a gente vai usar para referenciar. Ah, eu quero alterar na tabela usuários a usuário do Afonso. Não, não é assim. Você vai querer alterar o nome lá do Afonso, que é do ID tal, entendeu? A gente usa ID, que é melhor, que é mais fácil. E também eu quero que esse ID seja auto-incremente, para quando criar um e criar outro, só auto-incrementar um novo ID, né? E não precisar colocar. Tipo, por exemplo, o name precisa colocar, né? E também ele não é um número, ele é um varchar, né? De até 50 caracteres. Opa! Varchar de 50 caracteres, que não pode ser nulo, precisa colocar. E também não pode ter dois nomes iguais. E eu vou usar esse para mais dois aqui que eu vou colocar, né? Que no caso é o CPF, opa, que também é not null e unique, e o telefone, que também é not null e unique. Fecha aqui e pronto. Vamos rodar isso aqui, ó. Não precisa rodar um create database porque a gente já criou, né? E pum, criou. Atualiza aqui, já vai estar mostrado aqui as nossas colunas. Vamos também já adicionar uma seed, já que estamos aqui já. Que adicionar um usuário, né, para fazer testes. Ah, eu quero fazer um teste de get depois, né? Então a gente precisa ter um usuário para fazer lá. Então, fazer um insert int usuários, usuários. Daí a gente vai insertar o ID não precisa, né? Então a gente vai colocar o e-name, CPF e telefone. O ID não precisa porque ela tem incremente, né? Daí com os valores Afonso, o CPF 123.123.123-03 e o telefone 9, deixa eu pular a linha aqui, e o telefone 99 espaço 9 espaço 9860 3030. 4040. Ah, tem que ser uma string também, né? E agora sim. Vamos inserir o usuário. Inserir o usuário certinho.
Beleza. Vamos copiar e colar isso aqui. A gente vai colocar aqui no nosso projeto, no nosso VS Code, aqui no esquema, para quando uma pessoa entrar no seu projeto e ver o seu esquema, ela já tem uma noção melhor de como funciona o seu projeto por inteiro, né? Vamos copiar esse use aqui e colocar aqui na seed e já colocar esse insert também. Para se um usuário quiser testar se o seu projeto está funcionando, ele vai precisar de dados para testar, né? Então, aqui ele já tem, é só ele vir e dar o insert direto. Beleza. Criamos aqui nosso esquema e nosso seed. A gente usa o Prisma para se comunicar com o banco, né? Daí a gente precisa ensinar o Prisma como é o nosso banco, porque aqui, ó, nosso banco é essa tabela, mas como que o Prisma sabe? Porque o Prisma não lê isso aqui é SQL. O Prisma é uma biblioteca de JavaScript, né? Então a gente vem aqui, a gente vai na pasta principal do back-end mesmo, a gente vai criar um Prisma aqui. Lembra que eu tentei dar um Prisma init e não deu? Porque essa versão que eu coloquei ela não tem o que eu queria, né? Mas não tem problema, eu gosto dessa versão mesmo assim. Isso aqui é só, não é difícil, é só mais um trabalhinho extra que é uma vez e também nunca mais, né? Você vai colocar aqui o seu esquema Prisma. Tem que ser ponto Prisma, né? Você pode colocar o nome que quiser, mas tem que ser ponto Prisma para referenciar para o Prisma, né? Que aqui é o seu esquema do Prisma, né? E daí, beleza. A gente pode vir aqui copiar isso aqui e usar aqui. Você vai pagar depois, é só para você ver o que tem. Como assim? Porque aqui está em comando SQL. A gente tem que criar um pro, pro Prisma ler, né? Então a gente vai pegar um model que é tipo tabela. Qual tabela? Usuários, né? E daí, como que é essa tabela? A nossa tabela, ela tem o ID, que é int, tem que ser maiúsculo aqui, tá? Senão dá erro. Int, daí arroba id, que é para o arroba id é para tipo referenciar que é uma primary key, né? E também ela é uma alt increment. Daí a gente usa default porque ela tem que vir default, entendeu? Um usuário não pode cadastrar na marra um ID, né? Porque o próprio MySQL que faz, porque ele é um auto increment, né? Por isso que o MySQL que faz. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte: name, que é uma string, e também que é arroba unique, né? Que não pode ter dois iguais. E a gente copia e cola aqui porque os outros também são assim, que é o CPF e o telefone. Beleza. Feito isso, aqui embaixo a gente coloca um arroba, que é um comando do Prisma, map usuários, que para mostrar que isso aqui lá no banco de dados, o nome da tabela é usuários, né? Entendeu? Porque lá no banco de dados que a gente criou é usuários. Daí aqui tem que ser um map usuários. Lá na tabela usuários é assim o negócio, entendeu? Daí beleza. Aqui já pode apagar isso aqui. Agora é o seguinte. Tem mais duas coisinhas aqui. Que uma é o generator client, que é um comando padrão, que você sempre vai usar ele do Prisma, que é para você iniciar um, um provedor, né, do Prisma Client, para você iniciar uma conexão, assim, sabe a conexão que a gente criou lá no MySQL? É basicamente isso, para iniciar, para ela poder acessar essa conexão, né? JS. Pronto, esse é padrão aqui. Isso aqui sempre vai utilizar. Daí agora que muda, que agora você vai falar a sua data source. A minha data source lá, minha database, né? Opa, minha database lá, qual que é o nome da minha conexão, né? A minha database não, a conexão. Lembra que a gente criou aqui, ó? Minha conexão chama database. Database, aí você coloca o nome da sua conexão. Beleza. Aí, e essa conexão sua, ela usa o que de banco de dados? A minha conexão, ela usa o MySQL.
Beleza. Daí você coloca, podia colocar o MongoDB, Postgres, o que você estiver usando, né? Daí, beleza. Qual que é o URL para essa minha conexão? Daí, beleza. Como é uma URL para acessar uma conexão que você não quer que ninguém acesse, que é uma conexão segura, a gente vai usar o nosso querido .env, né? Que é uma variável, para mostrar que é uma variável de ambiente, que você não quer que ninguém mostre, né? Ninguém veja o que que é. Opa. Daí, beleza. Agora a gente chega aqui. Opa. A gente coloca aqui database URL e tem que criar aqui também, né, o nosso database URL, que é igual. Daí aqui você vai colocar o seguinte: a nossa o nosso o nosso Prisma, ele traz uma configuração pronta que é de URL, né? Que, que ela segue o mesmo padrão que é que você sempre vai começar falando qual que é o tipo de banco, né? Que no caso nosso é o MySQL. Você vai usar o o dois pontos, barra, barra, falar o nome da sua... Opa, deixa eu abrir a edição aqui, ó. Você vai falar o nome da sua conexão, né? Daí, no nosso caso, é root. A senha da sua conexão, que é o root né? A senha da conexão, que no caso a minha é essa, não tem problema, né? 6V. Mas quando é um projeto, né, igual de uma Big Tech, né? Tem que ter uma segurança maior, né? Quem sou eu, né? Eu sou o Afonso Braga Plentes. Daí, essa é minha senha. Daí, depois da nossa senha, a gente vai colocar o nosso hostname, né? Que no meu caso é localhost. Localhost. E depois a gente vai colocar a nossa porta, que no caso aqui é 3306. Opa, 3306. E agora a gente vai colocar o nome do nosso, né, do nosso esquema. Lembra que a gente criou aqui, ó, Database Projeto Node. Deixa eu fechar aqui, ó, se eu entrar aqui, Database Projeto Node, ó. É esse nome que você vai colocar que a gente criou, né? Opa, no ponto .env, projeto Node. Deixa eu ver se está certo. Projeto Node. Beleza. Feito isso, aqui já está tudo esquematizado, né? Tá tudo prontinho. A gente mostrou a conexão, usamos o ponto .env ali no database, né? Daí a gente criou o padrão de conexão do provedor, né? E agora o que falta é fazer a nossa conexão aqui no banco de dados, né? Que no caso a gente vai importar a função do nosso Prisma, né? Que é o nosso Prisma Client from da nossa biblioteca Prisma Client. Feito isso, a gente vai criar nossa constante Prisma e essa constante vai ser o quê? Vai ser um new Prisma Client, que é uma nova conexão. E essa conexão você pode exportar, né? Para os outros arquivos usar, entendeu? Que essa é a nossa o que ele tá usando tá tudo aqui, né? Nossa URL do .env, né? O nosso Prisma Client, que é um negócio padrão do negócio, e o nosso modelo, né? Que a gente está ensinando como é o nosso esquema para ele. E é basicamente isso a nossa parte do Prisma, né? Daí agora eu vou mostrar para vocês de uma forma a gente vai utilizar esse Prisma para ver se está tudo em ordem.